Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo a saga do biscoito assassino. Não desse tipo, é um biscoito de gengibre, mas você entendeu a proposta bizarra que tem essa franquia. Um dos trashes mais insanos dos anos 2000, que mesmo com seus exageros, tem alguns fãs. E aqui eu trago então a análise de cada um deles. Mas antes de começarmos, não se esqueçam do like e se inscrever no canal se for novo, recomendando ele para amigos e familiares fãs do gênero. Ok? Agora sem mais enrolação, pegue seu biscoito, seu copo de leite e venham comigo para essa saga. Biscoito Assassino. Uma saga lançada entre 2005 a 2013, contendo 4 filmes do gênero terror e comédia, sendo produzida pelo estúdio Full Moon, conhecido por lançar várias franquias trashes como o mestre dos brinquedos. E o nome certo da Full Moon deveria ser Full Moon 1, porque com esse título dava para entender o porquê desses filmes bastante bizarros, em que o biscoito assassino praticamente é uma cópia do Chucky, o espírito de um assassino entrando no corpo de um biscoito de gengibre e sai matando pessoas. Só que aqui ele não é perigoso, mas o roteiro tenta te convencer de que ele é. Mas como os personagens são burros, ele mata eles facilmente. Em que o primeiro filme foi lançado em 2005, sendo dirigido pelo dono da Full Moon, o Charles Band, em que a trama do filme acompanha o assassino louco Millard, que invade um restaurante abrindo fogo contra várias pessoas. Entre elas estão um pai e um filho, em que a polícia prende o Millard e 2 anos depois ele é sentenciado à morte na cadeira elétrica. E nisso conhecemos a protagonista, chamada Sarah, e o pai e o filho, que foram mortos pelo Millard, é um pai e o irmão dela, em que agora a Sarah trabalha numa padaria junto com sua mãe e se tornou uma alcoólatra, mas que estão com problemas por ter uma padaria rival que quer comprar o estabelecimento delas, em que a Sarah descobre sobre a morte do Millard e que seu corpo foi cremado e suas cinzas foram mandadas para sua mãe. Só que a mãe dele é uma bruxa, pegou essas cinzas e misturou num tempero de gengibre e deixou na porta da padaria para servir de vingança contra a família da Sarah. E a Sarah pega a caixa e coloca esse tempero na massa de biscoito. Só que um dos funcionários acaba se cortando e algumas gotas de sangue caem na massa, são feitos biscoitos e colocados no forno. E um dos biscoitos é possuído pelo Millard, ganhando vida e sai por aí matando os personagens, que são muito burros e podiam sair dali, mas ficam ali na padaria, perto de objetos cortantes, dando chance pro biscoito acabar com eles. Aí vem cena bizarra atrás de outra, inclusive uma em que o biscoito pega um carro e atropela um dos personagens, além de fazer armadilhas, matando outros. Só que aparece o funcionário que se cortou, que pratica luta livre e consegue pegar o biscoito e come ele, e aparentemente o mata. Só que dentro do seu estômago, o Millard possui o corpo do funcionário, ficando com a cara de um demônio do Evil Dead, e ataca a Sarah. Só que ela, com a ajuda dos outros, consegue prendê-lo no forno, ligam ele e acabam de uma vez com Millard. Algo irônico, já que o forno deu vida a ele e agora o mata. Mas por ser o primeiro de uma franquia, eles dão um gancho para a sequência, aparecendo outros biscoitos possuídos. The Gingerbread Man. Evil never tasted. Então, Biscoito Assassino é um filme simples e bem tosco, com produção amadora, péssimas atuações, roteiro sem pé nem cabeça e muitas conveniências, e esse ritual só deu certo porque o funcionário se cortou, senão não funcionaria, além da burrice deles de ficar no lugar ao invés de fugir, ou dar um chute no biscoito e pronto. Mesmo assim, o filme pode divertir para quem gosta dessas produções exageradas e não se levam muito a sério. O filme não é muito longo, tendo apenas 1h10, passa rápido. O visual do biscoito é bizarro, mas pelo menos são efeitos práticos. Ele não é feito de CGI, e o Gary Busey, que faz o Millard, e a voz do biscoito, é bem engraçado. É o ponto alto do filme, soltando frases de humor negro. Só que o filme poderia ter sido melhor tendo mais mortes, já que aqui tem poucas mortes e não são muito violentas. Poderiam ter consertado isso, já que a maioria dos personagens acaba ficando vivo.
mas no todo eu até que recomendo pra quem é fã de trecheiras. E dou então ao Biscoito Assassino a nota 4. Quando lançado em DVD, ele chamou a atenção pelo título absurdo e até que foi um sucesso, dando força para fazer a sequência, que saiu em 2008, Biscoito Assassino 2, sendo dirigido por Sylvia Crox, em que a trama do filme acompanha o Kelvin, que herdou do seu pai um estúdio de filmes B e que está tentando tirar o estúdio da falência, produzindo novos filmes para chamar a atenção do público, fazendo continuações de filmes clássicos da produtora. Entre esses filmes estão produções envolvendo bonecos, possuídos e assassinos, fazendo a referência a Full Moon, quebrando a quarta parede. Só que as produções estão problemáticas, com Kelvin discutindo com os atores, diretores e roteiristas e os filmes estarem bastante horríveis, além de receber críticas dos fãs mais antigos. E entre os fãs está um hater chamado Demônio Guerreiro 13, que tenta boicotar as produções do estúdio. E nisso aparece o Biscoito, em que uma funcionária traz uma caixa com doces e decide fazer bagunça no estúdio, encontrando um livro de feitiços que é usado num filme de terror, só que esse livro é de verdade, então ele encontra o feitiço para conseguir transferir sua alma para um corpo humano, igual ao Chuck. E pro feitiço dar certo, ele tem que matar 5 pessoas e fazer meio que um pentagrama, e depois matar uma sexta que seja virgem. Então ele começa a matar de formas brutais os personagens que encontra, ao mesmo tempo que o Kelvin encontra um fã chamado Tommy, que é um cadeirante, e assistente dele, chamada Heather, em que o Tommy está morrendo e ela faz parte da fundação e realiza os últimos desejos dos moribundos. E o último desejo do Tommy é conhecer o estúdio, os locais de filmagem das produções clássicas, o que o Kelvin aceita, levando eles para conhecer tudo. Só que nisso, eles acabam se deparando com o Biscoito matando os personagens. Entram em desespero e o Kelvin avisa todo mundo para fugir dali. Só que fica ele, a Heather e o Tommy ali no estúdio, à mercê do Biscoito. Só que aí vem uma reviravolta em que o Tommy, na verdade, não é um cadeirante, e sim, ele é o fã hater, o Demônio Guerreiro 13, que está ali para castigar o Kelvin, porque segundo ele mandou roteiros pro estúdio que foi rejeitado e as produções estão horríveis, está acabando com a reputação do estúdio do pai dele, e veio ali para castigá-lo, para pôr a ordem em tudo. Só que o Biscoito aparece porque é o vilão principal dali e não gosta do Tommy por roubar o seu papel e ataca e mata ele. E como o Tommy era virgem, ele completou o ritual e ele quer transferir sua alma para o corpo do Kelvin. Só que o sangue do Tommy acaba fazendo um ritual ao contrário, dando vida aos bonecos do estúdio, que agora vivos atacam o Biscoito e decidem crucificá-lo, fazendo a paródia da Paixão de Cristo do Mel Gibson, colocando uma coroa de espinhos e depois os pregos de maneira violenta. O crucificam e depois colocam fogo nele. Só que aí aparece um dos atores do estúdio que não foi embora e com a metralhadora mata os outros bonecos, salvando assim a Heather e o Kelvin, que agora juntos ficam apaixonados. Só que como sempre eles dão um gancho para outra continuação em que o mendigo encontra o corpo do Biscoito queimado, come ele e é possuído, algo que não vai ser usado na sequência. Time to send you back to Hell's Kitchen. Então Biscoito Assassino 2 eu acho o melhor da franquia. É bem mais engraçado, as piadas aqui funcionam, muito divertido. Essa coisa de colocar um estúdio de produções B funcionou bastante bem, fazendo referência à própria produtora, com muitas referências a outras produções. O ritmo é legal, igual ao anterior, é um filme curto, passa rápido. As mortes aqui são bem mais violentas, com bons efeitos práticos. O Gary Busey volta a dublar o Biscoito e manda bem, sendo bem hilário. E o final insano dessa paródia da Paixão de Cristo, e ficou legal. É claro que o filme não é perfeito, tem atuações horríveis como sempre, uma direção qualquer coisa, e outras cenas toscas e amadoras, mas no todo, pelo menos aqui, eles souberam aproveitar esse potencial de ter um Biscoito Assassino, já que o anterior, eles mal fizeram isso. Aqui é uma produção insana, divertida, incorreta e violenta. Para quem é fã de trecheira, eu recomendo pelo menos que veja só esse aqui. E dou então ao Biscoito Assassino 2 a nota 5,5. Graças à boa recepção desse segundo filme, deu força para fazer o terceiro, que saiu em 2011.
O Biscoito Assassino 3, sendo dirigido por William Butler, em que esse terceiro filme, na verdade, é uma paródia de vários filmes conhecidos, começando com a paródia do Silêncio dos Inocentes, em que aparece uma agente do FBI chamada Clarissa e vai visitar o Biscoito, que está preso num centro de pesquisa científica, no estilo Hannibal Lecter. Nesse lugar, tem outros doces possuídos que também estão presos. Só que na revolta dos doces, o Biscoito acaba se soltando, vai até uma sala onde está 2 cientistas que ele mata, e esses cientistas estavam fazendo uma máquina do tempo. Ele pega o controle da máquina e viaja para o passado, indo até o ano de 1976. E ao chegar no passado, ele acaba parando num estabelecimento que funciona como discoteca e ringue de patinação, uma paródia dos embalos de sábado à noite, com John Travolta. Aí vem dança, mais dança, mais dança, e o Biscoito se cansa daquilo e quer viajar para outro tempo. Só que o controle está com problemas, ele joga fora, e decide ficar ali mesmo e começa a matar pessoas que vê pelo caminho pelo simples fato de ser divertido. E entre os personagens que estão ali, tem uma paródia da Carrie a Estranha, em que aparece uma jovem chamada Cherry, e essa Cherry tem poderes telecinéticos, e que vive com a tia ao invés de uma mãe, e essa tia é bastante conservadora, que não quer que ela dance ou patine, só que ela vai contra a sua tia e decide patinar. E nesse lugar, eles estão fazendo um concurso de beleza, em que a Cherry se inscreve nesse concurso. Só que tem uma patricinha que não gosta da Cherry e acaba descobrindo que a maioria dos votos está indo para Cherry e decide se vingar dela igual no filme da Carrie, em que seu namorado vai matar um porco, pega o sangue dele, coloca num balde e quando a Cherry ganhar o concurso, jogar o sangue em cima dela. Só que o Biscoito, que ainda é o vilão do filme, descobre sobre isso e mesmo ele sendo um psicopata, ele não gosta de bullying. Então decide acabar com o plano dessa patricinha, mudando a posição do balde em cima dela. Então quando a Cherry ganha o concurso e o namorado solta o balde, o sangue cai em cima da patricinha loira oxigenada. E depois o Biscoito pula em cima dela, a matando de uma vez. Mesmo tendo feito uma caridade, volta a ser o vilão e ataca a Cherry. Só que a Cherry, usando seus poderes telecinéticos, dá uma surra no Biscoito, mas ela perde o controle e acaba fazendo com que todo mundo do lugar morra eletrocutado. Só que então, o final vira uma maluquice, que já fica pior ainda, e aparece 2 crianças que encontraram o controle do Biscoito de viajar no tempo, e as viajaram e trouxeram personagens do passado para enfrentar o Biscoito. E quais são esses personagens? O Adolf Hitler, o Charles Manson, o Jeffrey Dahmer e a Lizzie Borden, uma assassina do século XIX, além da agente do FBI, a Clarissa, do início, e outra policial. E os 6 então enfrentam o Biscoito, o derrotam, o deixando em pedaços e colocam num vidro de biscoito que serve como uma lâmpada mágica. Porque com o Biscoito preso, eles mudam o tempo e faz com que todo mundo que morreu ali no lugar volte à vida. Aí começa uma festa, dança e até os personagens assassinos também comemoram, com todo mundo se esquecendo que são piores do que o Biscoito, e quando acaba a festa, todos eles voltam para suas linhas do tempo. E a tia da Cherry, que ficou de boa com ela, decide também viajar no tempo para 1941 e impedir o ataque a Pearl Harbor, mudando assim a Segunda Guerra Mundial. E a Cherry fica com outro cara que se apaixonou no início do filme, que não é muito relevante, e pronto, assim termina o terceiro filme. 1976, you'll never forget! Então, Biscoito Assassino 3 eu acho bem inferior, porque aqui eles exageram bastante nessa maluquice, além das paródias, não são muito engraçadas assim, e são paródias nada a ver, misturando tudo, Essência dos Inocentes, Viagem no Tempo, Carrie, Embalos de Sábado à Noite, tudo isso vira uma bagunça. O ritmo é bem mais arrastado, mesmo com o filme sendo curto, ele coloca mais mortes, o Biscoito aqui causa um massacre, só que infelizmente os efeitos são ruins, eles colocam bastante CGI nas mortes, gráficos de PlayStation com sangue digital, além de mudarem o Gary Busey no papel do Biscoito. Eles trouxeram outro para dublar ele, que é o próprio diretor William Butler, que não funciona bastante bem, não é tão hilário ou sarcástico igual ao Gary Busey. E o visual do Biscoito está ridículo, não consegue ser nem ameaçador nem engraçado, parece só um pateta. Mas de todo caso, pelo menos esse final, tenho que concordar que foi criativo.
Pelo menos nisso o filme se destaca. Então não recomendo muito esse, a menos que você queira ver toda a franquia e não liga para esses exageros ao extremo. E dou então ao Biscoito Assassino 3 a nota 3,5. Então a Fórmula 1 não parou por aí e decidiu fazer outro filme, só que agora num crossover. Pegaram o Biscoito Assassino para enfrentar outro personagem da produtora, o Evil Bong, que faz parte de uma franquia de um bongo maligno. E para quem não sabe, um bongo é um instrumento que usam para fumar erva. E deve ter sido isso que eles fumaram para fazer esses filmes aqui. Saindo então em 2013, Biscoito Assassino vs Evil Bong, sendo dirigido mais uma vez pelo Charles Band. Em que a trama do filme começa com o Biscoito Assassino passando as férias numa ilha tropical, estando vivo, porque os filmes aqui não ligam para a linha cronológica, e decide então sair da ilha e voltar para a cidade grande para matar a Sarah, a protagonista do primeiro filme, que foi uma das poucas que sobreviveu ao ataque dele, em que a Sarah continua trabalhando na sua padaria, que está indo bastante bem, com boas vendas. E perto dali conhecemos outro personagem chamado Larnell, o protagonista dos filmes do Evil Bong, em que o filme aqui sabe que o público, a maioria, não assistiu esse Evil Bong e decide colocar um flashback de quase 10 minutos mostrando a maioria dos filmes do Evil Bong. E nos filmes, o Larnell e alguns amigos drogados encontraram esse bongo, que é do mal, e é um bongo fêmea chamada Ibi, e esse bongo, quando se fuma ela pega a pessoa e coloca dentro dela, o levando no mundo do bongo, onde você pode ter os seus maiores desejos. Só que ela faz com que esses desejos se voltem contra a pessoa, a matando. E após derrotar a Ibi, o Larnell decidiu abrir uma loja para vender bongos. Só que o negócio não está indo certo, já que aparecem muitos clientes que passam a perna no Larnell. Então, ele fica sabendo sobre a padaria da Sarah e decide ir até lá para fazer negócios com ela, e os dois juntarem os negócios, uma padaria e uma loja de bongo. Só que o Larnell guarda um segredo, porque ao derrotar a Ibi, ele deixou ela presa, amarrada, e está ali na loja dele. Só que um dos seus amigos, chamado Rabbit, que faz parte da saga do Evil Bong, entra na loja e se tornou um caixeiro viajante e acaba encontrando a Ibi. Ele pega o bongo, desamarra ele e, ela falando com ele, consegue convencê-lo a fumar ela novamente, entrando dentro dela e indo parar no mundo do bongo. Enquanto isso, o Larnell está na padaria tentando convencer a Sarah a se juntar ao negócio dele. Só que o Biscoito Assassino chega até ali e começa a matar os funcionários da Sarah e depois segue a Sarah quando o Larnell a leva para conhecer a sua loja. Só que chegando lá, o Biscoito se depara com a Ibi e os dois passam a ter uma discussão. E depois o Larnell e a Sarah acabam encontrando a Ibi e o Millard. Só que os dois ficam confusos igual ao público. Só que o Larnell acaba fazendo o que todo personagem da franquia do Biscoito Assassino deveria ter feito desde o primeiro filme: dá um chute no Biscoito. E ele consegue derrotá-lo, se vendo que é fácil derrotar esse bicho. É só não ser estúpido e não ter medo de bater. Só que o Larnell acaba descobrindo que o Rabbit foi pego pela Ibi e decide fumar para entrar no lugar. E a Sarah vai junto com ele. E o Biscoito, querendo matar a Sarah, decide também fumar a Ibi para entrar no mundo. E no mundo do bongo, eles começam a ver um monte de maluquices, e o Biscoito se depara com um monte de mulher pelada, como sempre tem que ter nos filmes B, e acaba sendo pego um monte de doces que também falam os doces do filme anterior, e começam a julgá-lo pelos crimes dele. Só que o Biscoito, que é bastante malandro, consegue convencê-los a soltá-lo. E solto, ele vai atrás dos personagens para matá-los. Só que a Sarah e o Larnell acaba encontrando o Rabbit e vive na sua fantasia, estando bastante feliz, dizendo que quer ficar ali mesmo. O Rabbit acabou controlando esse mundo do bongo, se tornando o novo rei. E ele explica então para Sarah e para o Larnell como sair dali, já que esse mundo se alimenta dos desejos íntimos das pessoas, então se eles querem fugir, é só pensarem em não fugir, que é o que acontece. Os dois pensam nisso e conseguem sair do mundo do bongo, saindo da Ibi. E agora livres, os dois vão embora, abandonando a Ibi. E o Biscoito Assassino acabou ficando preso no mundo do bongo. E desse jeito termina esse crossover. Wow, sex and weed! Então, Biscoito Assassino vs Evil Bong é o pior filme da franquia. Uma desculpa para juntar todo mundo,
mas não aproveitam isso, com o filme enrolando demais para começar, colocando vários flashbacks, deixando o filme arrastado. As atuações, como sempre, estão horríveis, personagens bem chatos, o crossover é bem ruim, já que não tem o confronto entre o Biscoito e a Ib. Eles apenas se encontram, conversam, ele entra na Ib e pronto. Não tem nenhum confronto, uma briga, uma discussão bem grande, é só isso. A produção bastante amadora, as mortes que tem aqui são poucas e bem fracas, e acaba sendo uma propaganda enganosa para o público. Então fique longe desse aqui. E dou então a Biscoito Assassino vs Evil Bong a nota 1. Então é isso, a franquia Biscoito Assassino, uma franquia bem tosca, que no máximo recomendo apenas o segundo filme, mas se quiser assistir, veja os 2 primeiros. E deixe de lado o 3 e o 4. Se eu puder, outra vez eu trago também a franquia do Evil Bong. Até lá fica esse aqui e termino o vídeo trazendo o ranking da saga, em que em primeiro lugar eu deixo o 2 com a nota 5,5, depois o primeiro com nota 4, o terceiro com nota 3,5 e o crossover com nota 1. Para quem se interessou por esses filmes, é só procurar no YouTube que eles têm e em outros sites, também é fácil de achar. Então, gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixe aí nos comentários como sempre. Deixe aí se já assistiram os filmes do Biscoito Assassino e qual o favorito de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!